Bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês para estar conosco hoje nesse devocional, a mensagem do livro de Esther. E no final a gente fazer a oração junto, pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, amém? Oi, Bárbara, bom dia. Seja bem-vinda, Márcia. Hoje nós vamos num momento muito importante do livro de Esther, onde nós vamos mencionar a chegada dela diante do rei, num banquete convidado por ela, que faz todo sentido com a palavra de Deus, e a gente vai trazer quais são os sentidos espirituais, as explicações espirituais por trás desse ato e dentro dessa mensagem, amém? Então, bom dia, Vilma, Bruna, deixa eu ver aqui, Vilma, Bruna, Márcia, Edene, Ludmila, sejam bem-vindas, bom dia. Se vocês forem abrir o Evangelho do Senhor, tiverem essa oportunidade aí na casa de vocês, vai ser livro de Esther, capítulo 5, a partir do versículo 3. Versículo 3, amém? Nós vamos também abrir em 2 Coríntios 5:10, se vocês quiserem já tá deixando marcado aí na Bíblia de vocês. 2 Coríntios... 2 Coríntios 5:10. Deixa eu deixar o meu marcado aqui também. 5:10. Pronto. Bem, então sejam todos bem-vindos. Faltam 2 minutos para as 2 horas da manhã e nós vamos trazer muito aprendizado sobre o livro de Esther. Vocês perceberam que o livro de Esther, ele não é só afetivo, ele tem uma unção afetiva muito grande, mas ele tem todo um conceito de uma missão, de um propósito, um propósito desenvolvido. Isso daí é muito importante para que a gente entenda o verdadeiro sentido do livro de Esther. Né? O livro de Esther, eu sinto no livro de Esther que é o fechamento de uma mensagem sobre uma missão de vida, sobre um propósito de vida. Então é interessante que o livro de Esther é depois de Neemias. Em Neemias a gente entende o propósito de vida, entende encontrar o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida. E eu acho assim, no meu coração, que o livro de Esther, ele traz o fechamento, porque não é somente nós conquistarmos, é fazer que outras pessoas conquistem também através das nossas conquistas. Eu acho que isso fecha todo o sentido do que é viver uma missão e viver um propósito de vida. Em outras palavras, de uma forma social, cultural, viver um sucesso. Né? O que é sucesso? O sucesso é a gente ter a oportunidade de conquistar e fazer outras pessoas conquistarem também. Isso daí é o verdadeiro sucesso. Oi, Cristiane, tudo bem? Bom dia, Tatiana, Darly, sejam bem-vindas. Deixa eu passar os nomes aqui por trás. Wanderson, seja bem-vinda. Wellington, Veronique, bom dia. Deixa eu ir cumprimentando todo mundo, amém? Então, acho que o livro de Esther traz esse fechamento desse propósito de encontrar a missão, de encontrar o propósito de vida. Eu acho que quando nós encontramos o propósito de vida, a missão que Deus colocou no nosso coração, aí sim nós encontramos a verdadeira felicidade. Amém? Então vamos lá. Vou esperar mais um minutinho vocês entrarem. Eu recebi algumas mensagens falando assim: pastora, você é radical, 2 horas em ponto você começa, porque às vezes eu entro 2:01, 2:02, até eu conectar e você já começou a mensagem. Então vou esperar 1 minuto. Eu sou pontual. E é isso. Bem, então vamos lá, vamos ler a mensagem do Senhor. Livro de Esther,
capítulo 5, versículo 3. Então o rei disse a Ester: Que há contigo, rainha Ester? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino lhe será dado. Ester respondeu: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei diante do rei. Então vamos lá. Ester, ela entrou na rota espiritual, na rota verdadeira, na rota da conquista espiritual. A rota da conquista espiritual, ela exige sacrifício. Se nós formos estudar sobre o templo em Jerusalém, havia nele 3 átrios: o átrio exterior, o átrio interior e os santos dos santos. Essa é a tipologia de como chegar diante de Deus, no santo dos santos. Só chega diante de Deus por mais que somente o sumo sacerdote adentrava, mas a remissão de pecados para chegar diante da graça de Deus era somente através do sacrifício do Cordeiro. Então só chega diante de Deus com sacrifício, só chega diante de Deus quando o nosso homem interior, o mundo espiritual, o reino espiritual dentro de nós, ele começa a ser operado. O reino espiritual, o mundo espiritual dentro de nós, uma vez ser mudado, enaltecido, engrandecido, gerado, nós nos achegamos mais diante de Deus. Agora, Ester, na tipologia da igreja fiel, ela vai o quê? Entregar o que está acontecendo. Ela vai entregar o inimigo e ela vai pedir uma solução ou uma sentença para a situação injusta que ela está vivendo. Então, o povo judeu, ele estava passando por uma grande perseguição. O povo judeu seriam todos exterminados. O povo judeu, ele estava vivendo um momento de medo. O diabo levantou um decreto de morte contra o povo judeu e um decreto de morte precisava ser rasgado, anulado ou combatido. Eu vou falar bem profundo sobre decreto e editos reais amanhã. O bispo vai estar conosco amanhã, então cutuca aí todo mundo. Ele vai falar sobre editos e decretos amanhã, aonde a história aqui vai começar a pender para um edito real. Amém? Então o diabo, ele fez um decreto de morte. E esse decreto de morte precisava agora ser confrontado. O rei diz a Ester: fale sua petição, o que você quer, que até metade do reino eu te darei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem situações na nossa vida que ela não pode ser lidada de qualquer maneira. Existem situações na nossa vida que a gente não pode agir de forma desesperada. Nós precisamos agir de uma cautela, nós precisamos agir com prudência, porque todas as coisas precisam atender à sua ordem de restauração. Não basta somente expor o inimigo, nós precisamos que o inimigo caia e ao mesmo tempo toda a sua operação, ela precisa ser o que? Desmascarada. O que isso está querendo dizer? Que tudo tem que ter a sua ordem. Tudo agora precisa ser reconstruído. Aonde Deus opera, tudo começa a fazer sentido e voltar em sua perfeita ordem. Ester poderia entregar nesse momento Amã dizendo: olha, Amã está fazendo isso, vai matar o seu povo e eu também sou judia, eu vou morrer também. Você acha que as coisas são assim, de uma maneira desorganizada, sem prudência, eufórica? Não. Existe um caminho espiritual e um caminho correto de se seguir. Não tem como, existem momentos na nossa vida que não tem como. Nós precisamos encarar o nosso inimigo. Não dá para lidar com o inimigo na sua ausência. Não dá para lidar com o inimigo falando pelas costas. Não dá para ficar lidando com o inimigo
com distância. Inimigo tem que estar presente e o inimigo tem que ser exposto na sua frente. A igreja fiel, o povo fiel, ele não trata uma dor, ele não trata com o inimigo pelas costas, armando pelas costas. Quem arma pelas costas, quem subjuga pelas costas, quem faz as coisas pelas costas, quem arma de uma maneira para que a verdade não seja encontrada. Deixa eu tentar explicar ao máximo isso aqui para vocês que faz sentido nessa mensagem. Quem faz as coisas pelas costas, não encara a pessoa, é o diabo, porque ele está errado, ele está condenado. A igreja fiel, o povo fiel, ele encara o inimigo. Então esse negócio, eu estou falando, mas não falo diante da pessoa, isso daí é comportamento do maligno, é o comportamento de quem está errado. Quem está certo encara o inimigo, fala olho no olho, cara a cara, diz a verdade, não esconde, não vai para trás. Esther disse o quê? Não, prepararei uma mesa na presença do meu inimigo. Quem fala a verdade, quem quer a verdade, quem quer colocar as coisas, tem uma expressão, na verdade, colocar os pratos limpos, né, no lugar, tem que olhar olho no olho, cara a cara e subir para o tribunal de Deus. A vida é assim, a vida honesta é assim, a vida honrada é assim. Então disse o rei: trazei Ramã depressa, para que atendemos o pedido de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a sua petição? E lhe será concedida. Qual é o seu requerimento? E lhe será ainda lhe dado a metade do reino. Então respondeu Esther: minha petição e requerimento são: se achei graça aos seus olhos, e se bem parecer ao rei atender a minha petição e ao meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei preparar. Amanhã farei conforme o mandato do rei. Esther não conta imediatamente qual é o problema. Esther não fala imediatamente o que está acontecendo. Esther, ela pede o quê? Um segundo banquete. Sabe o que eu aprendo com essa história? Quando nós damos uma impressão para o inimigo, achando que nós não vamos expô-lo, nós estamos o quê? Expondo o seu verdadeiro caráter. Quando nós subimos diante do tribunal de Deus e quando nós estamos na presença de Deus, as coisas, escrevam isso, elas têm que ser expostas e entrar no seu devido lugar. Tudo precisa se encaixar e entrar no seu devido lugar. Quando nós estamos diante de Deus, nós estamos junto de Deus, tudo se manifesta perante Ele. Muita coisa precisava ser manifesta. Não adianta só falar, ela precisa manifestar. As provas são pela manifestação dos atos e não por aquilo que nós falamos. Falar, todos falam. Nós podemos falar o que nós quisermos, mas provar. Como que nós vamos provar? Nós precisamos do que? Da manifestação dos atos. E quando a gente dá um pouquinho de esperança, um pouquinho de corda para o arrogante, um pouquinho de corda para o mentiroso, para o orgulhoso, ele acha, por ser cego espiritualmente, que ele está em total controle da situação. Mas quando nós estamos diante do tribunal de Deus, quando nós estamos diante da mesa do rei, quando nós estamos diante de Deus, na presença de Deus, tudo manifesta. Sabe o que eu aprendo com esse ato de Esther? Eu falei assim, não, vamos esperar só um pouquinho. Eu estou agora diante de Deus e o diabo agora está diante de Deus. Deixa eu deixar só um dia, só mais um tempo, porque agora diante da luz
tudo manifesta. Estamos diante da luz, então as minhas obras vão manifestar e as obras do diabo agora vão manifestar. Depois eu falo, deixa agora tudo manifestar, porque diante da luz de Cristo todas as obras são manifestas. O caráter é manifesto, as artimanhas são manifestas. Os propósitos são manifestos. Quem deveria ser honrado vai ser honrado. Quem deveria ser abatido vai ser abatido. Quem deveria ser agora coroado vai ser coroado. Quem deveria ser desmascarado vai ser agora desmascarado. Então espera. Diante da presença de Deus, às vezes você já alcançou a glória de Deus, a presença de Deus. E se você chegou diante de Deus, só dê mais um tempo. Não faça as coisas com pressa, porque agora tudo vai manifestar. Esther disse assim: não, peraí, só mais um pouquinho. Vou convidar você para um outro banquete. Chegamos diante da luz de Cristo. Deixa agora Amã manifestar quem ele é e deixa agora as coisas entrar na sua ordem e no seu devido lugar. Então Amã, alegre, de bom ânimo naquele dia, porém, quando Amã viu Mardoqueu na porta do rei e que ele não se levantou, não se moveu em sinal de referência diante dele, encheu-se de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve, foi para sua casa, então mandou buscar seus amigos e Zeres, sua mulher. Então Amã, ele saiu feliz da casa, porque imagina você ser convidado pela rainha, você ser convidado pelo rei a sentar na mesa e nada ser dito, você não ser desmascarado. O teu fingimento, ele foi convincente. O bispo, ele tem uma expressão que eu acho muito interessante, que ele fala: diabo bom é diabo escondido. O diabo é aquele que ninguém vê e aquele que ninguém percebe. Mas a igreja fiel, ela conhece a rota do mundo espiritual. A igreja fiel, ela conhece a rota da presença de Deus. Então, Esther sabia qual é a rota. Eu cheguei diante de Deus. Agora tudo vai manifestar. Quem não sabia disso é o cego, arrogante, o cego orgulhoso. Ele não vê, ele acha que ele está fazendo as coisas nas escondidas e uma hora a casa não vai cair, a casa vai cair. Então, Amã, ele acha o quê? Que tá tudo bem, que ele sai de lá alegre, mas ele vê o que? Mordecai estava o quê? Assentado, prostrado, cabisbaixo, chorando na porta do rei. Quando Amã passa, o povo da igreja mantém na tua fidelidade. Quando Amã passa, quando a morte passa, quando o inimigo passa, mantenha na sua fidelidade. Amã olhou para aquilo e se enfureceu. Não se preocupe, porque agora todos estão diante da luz de Cristo. A igreja fiel, tudo dela vai manifestar. E agora sobre o diabo, agora tudo dele vai manifestar também. Vai ser um show de manifesto para tudo quanto é lado. E Amã contou-lhe a glória das riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei tinha engrandecido e aquilo em que havia exaltado sobre os príncipes dos servos do rei. Sabe a hora que a gente percebe que a casa do inimigo vai cair? No nível de cegueira que ele está. Amã, por ter saído da casa do rei, achando que ninguém sabia de nada, que ninguém estava entendendo o que ele estava fazendo, ele entra num processo de autoexaltação. Ele começa a falar para os seus amigos e para a tua esposa o quanto que ele é bom, o quanto que ele é grande, o quanto ele é importante. Olha como ele é honrado por tais pessoas, olha como ele é um homem honrado. Ele o que? Se engrandece. Sabe o que eu aprendo com isso?
Quem se engrandece demais, quem fica com alta exaltação demais é porque tem coisa escondendo aí. Quando quer provar demais aquilo que é, quando quer provar demais aquilo que faz, aquilo que fala, a pessoa que é, às vezes dá até agonia, tá escondendo coisa atrás. E Amã usa o que? Dessa mesma artimanha. E Amã disse mais: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Ao nível de importância que ele dá para ele, também para amanhã sou convidado por ela, junto com o rei. Então ele começa cada vez mais se autoexaltar, cada vez mais mostrar seu grau de importância. Nem rei ele é subalterno ainda do rei. Então ele se acha. Então o que a gente aprende com isso? Gente que se autoexalta demais está escondendo muitos fracassos por trás. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado na porta do rei. O nível de arrogância e de vaidade estava tão grande que ele não poderia suportar não ser exaltado somente por uma pessoa. Então, Zeres, sua mulher e todos os seus amigos disse: faça uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã peça ao rei que ordene que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entrega, alegre, com o rei ao banquete. Este conselho pareceu bem a Amã, que mandou fazer toda a forca. Então vamos lá, as coisas começaram agora a entrar em seu devido lugar. Parece que as coisas começaram agora a piorar. Não, as coisas agora começaram a entrar no seu devido lugar. Agora o caráter de Amã foi exposto, vaidoso, arrogante, que se autopromove, orgulhoso, mentiroso. O caráter agora dele começa a se manifestar de tal forma aonde ele planeja, pede para que seja planejado a morte de uma pessoa, somente uma pessoa, que ela é diante da presença de Deus. Olha que interessante. O caráter dele começa a ser manifestado. 2, o caráter das pessoas que andam com ele também começa a ser o quê? Manifestado. Se nós andamos com pessoas que se autoexalta demais, cuidado, nós podemos estar entrando numa cilada. Zeres, sua mulher e seus amigos acreditaram que ele estava com essa pompa toda. Zeres e seu amigo acreditaram que eles estavam com essa bola toda. Olha, não confie em gente maligna, não confie em gente que articula, não confie em gente que fica só o tempo todo planejando destruir alguém, matar alguém, corromper alguém. Não confie nesse tipo de pessoas, porque a mesma arma que você usar para ajudar a ela a prejudicar o outro, essa arma pode também se virar contra você. A mesma arma que agora eles estavam planejando contra a vida de Mardoqueu, essa arma agora seria usada sobre eles. Então, olha o princípio da rota espiritual sendo criado, sendo formado. O caráter é revelado e os intentos do seu coração também começa a ser manifesto. Mas daquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e ele foi lido diante de Deus. Lembra que eu falei para vocês a expressão do tribunal de Deus? Um lado, o diabo, as obras vão ser manifestas, e da igreja fiel vai ser também. Aquilo que é para ser honrado vai ser honrado, e aquilo que é para ser manifestado vai ser manifestado. Mardoqueu precisava ser honrado e ele não foi, atropelaram ele. Agora as coisas vão se entrar na sua devida
ordem. Tudo vai se encaixar. Lembra quando a gente estudou Ezequiel? Vale dos ossos secos? Vai ter o que? Tendão com tendão, osso com osso, e tudo vai encaixando e entrando em seu devido lugar. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tramaram contra a vida do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência foram conferidas a Mardoqueu por isto? E os oficiais do rei que serviram responderam: coisa nenhuma lhe fez. Então, como que é? Quando nós estamos na presença de Deus, aquilo que precisava ser consertado vai ser consertado também. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para pedir-lhe a execução de Mardoqueu na forca que tinha preparado para ele. Os oficiais do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou que fizessem ele entrar. E quando Amã entrou, o rei lhe disse: o que deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse ao seu coração: de quem se agradará o rei para honrá-lo mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem agrada o rei a honrar. Sejam trazidos os trajes reais com que o rei costuma se vestir, como também o cavalo em que o rei costuma montar, e que se põe em sua cabeça a coroa real. Que os trajes e os cavalos sejam entregues a um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e que vistam esse homem a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Deixa eu explicar para vocês como funciona a rota espiritual. Primeiro, a igreja, ela se posiciona num grau de humilhação. Enquanto o diabo está planejando, a igreja está chorando, está orando. Enquanto o diabo está planejando, a igreja está jejuando, chorando e se lamentando. Mas quando a igreja produziu azeite suficiente, ela vai diante de Deus. Diante de Deus tudo se manifesta. Quem precisa ser honrado vai ser honrado, e quem precisa ser exposto vai ser exposto. Amã foi exposto até as entranhas. O coração da mulher, o coração dos amigos que confiaram nele, no lero-lero dele, também foram expostos, mostraram quem são. Mas Mardoqueu precisou ser honrado por uma coisa que ele tinha feito lá atrás. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Deus não esquece de nem um pouco das pequenas boas ações que nós fizemos. Deus não esquece nem um pouco das pequenas boas ações que nós fizemos para Ele. Deus não esquece o tempo que você serviu à igreja. Deus não esquece o tempo que você limpou a igreja, ajudou a igreja, ajudou a construir a igreja, serviu cafezinho na igreja. Deus não esquece as suas pequenas boas ações diante do altar da igreja. Deus, quando a igreja se posiciona diante dele e nós como igreja nos permanecemos diante da porta dele, ele nos honra até nos pequenos detalhes. Isso que Mardoqueu fez foi lá atrás, mas Deus não se esqueceu. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Deus traz insônia, constrange pessoas para que volte e nos honre e não nos deixe para trás. Deus valoriza pequenas boas ações que a gente faz diante dele. Valorize tudo, desde o que você faz pouco, desde o que você faz muito, na igreja, no altar da igreja.
que Deus vai te honrar. Mas depois que tudo é manifesto, olha agora a segunda rota daqueles que estão diante da luz de Cristo, aqueles que estão diante do tribunal de Cristo. Tudo que plantamos certamente, diga aí, colheremos. Tudo que plantamos certamente colheremos. Uma vez tudo vai ser exposto, mas depois tudo nós colheremos. Mordecai plantou boas ações, ele vai receber agora honra. Ramã, ele o que? Plantou desonra para o povo judeu, para Mordecai. Ele plantou morte para Mordecai e para o povo judeu. Ele manipulou, trapaceou, enganou, usou de meias palavras. Tudo que ele plantou, agora ele vai colher. Ali, nesse momento, nesse contexto, ele expõe todo o seu desejo. Ele fala, eu queria estar no cavalo real, eu queria vestir as vestes do rei, eu queria vestir a coroa do rei, eu queria andar nessa honra diante das pessoas. Ele mostra até aonde ele queria chegar. Ele mostra até aonde o trono de honra que ele queria alcançar. Só que ele não sabia que quem dá trono e tira de trono é o próprio Deus. Mordecai, agora que ele foi vítima dessa situação, ele agora vai ser exaltado e aquele homem agora vai colher tudo o que ele plantou. É assim que se faz as obras diante do tribunal de Deus. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e procede assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado na porta do rei. Nada deixes de fazer de tudo quanto disseste. Sabe o que está querendo dizer aqui? Bem certinho. Tudo que plantamos certamente colheremos. Vai colher bem certinho. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mardoqueu e o levou pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aonde o diabo tentou amaldiçoar, agora ele vai ter que honrar. Aonde o diabo quis sentar, o fiel agora vai sentar. Aonde o diabo quis maldizer, agora ele vai ter que bendizer. Aquilo que o diabo tentou massacrar, humilhar, destruir, desprezar, agora ele vai ter que construir, ver, honrar e ver assentar aonde ele um dia queria estar. Quando a gente acha que as coisas espirituais elas acontecem de uma maneira assim meio ocasionalmente, a gente não dá muito valor às questões espirituais, a gente precisa tirar de aprendizado somente pelos sinais que às vezes acontecem na vida das pessoas. Ramã, agora, a própria mulher vai predizer a ruína dele. Só basta ver a colheita para saber o caminho que nós estamos andando. Só basta ver a colheita para saber que nós estamos na rota errada. Só basta ver a colheita para ver que nós precisamos dar um passo atrás e voltar a fazer aquilo que é agradável diante dos olhos do Senhor. Existem pessoas que tá vivendo a colheita, aquilo que um dia planejou, armou contra a vida de outra pessoa, contra a vida de alguma família, contra a vida de algum irmão, tá vendo que tá colhendo, tá escancarado que está colhendo e ainda não se tocou que tem que sair dessa rota. A própria Zeres, mulher de Amã, vai receber agora esse sinal espiritual. Olha que interessante. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei.
Porém, Ramã se retirou correndo para sua casa, aborrecido e com a cabeça coberta. Vamos lá, grife isso daqui. Mardoqueu voltou para onde? Para a porta do rei. A igreja fiel, ela permanece na porta do rei, mesmo tendo sinais de ser honrado. O povo de Deus, ele não pode se corromper quando as coisas se parecem bem. Mardoqueu não é porque viu agora Amã humilhado que ele vai subestimar o diabo, que ele vai agora subestimar o inimigo. Não pode esquecer que tem uma forca ainda levantado. Não é porque o diabo, ele agora por um momento for humilhado, que a gente agora vai abandonar a porta do rei, vai abandonar, né, o nosso tempo da presença de Deus e vai dando um glória, aleluia e saindo de fininho. Não é assim que funciona. A igreja fiel permanece na porta do rei até o final. Até o final. Mardoqueu volta para a porta do rei. Amã vai o quê? Corre para sua casa. A gente gosta de dizer assim, né? O Satanás, ele tem os seus comparsas, né? Ele corre para a comparsa dele, que é a mulher dele. Amã contou para Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, e disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá perante eles. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Sabe que eu aprendo com isso? Até os amigos dos nossos inimigos percebem. E quando nós começamos a colher aquilo que nós plantamos, não vai prevalecer. Deus já viu, o mundo espiritual já se posicionou. O justo, ele prevalece diante do injusto. Quando as coisas começam agora a trazer a sua realidade espiritual, não tem jeito. Até os inimigos, os amigos do inimigo, vai perceber, tem que perceber, essa rota não é certa. Esse negócio de ficar correndo atrás, amaldiçoando o povo de Deus, igreja fiel, a igreja do Senhor, não vai dar certo. Olha só, Amã, o tanto que você está colhendo, olha o preço, tudo que você plantou contra a vida de Mordecai, você colheu. Não esqueça da forca, essa foi a sua última colheita. Sabe que eu aprendo, igreja? Quando nós vamos diante de Deus, a obra ela é completa e Deus vai até o final. Por um lado, havia um homem que chorava e se lamentava na porta do rei, mas existe do outro lado o diabo, Amã, que ainda estava preparando a morte do rei. Esse negócio de ficar amaldiçoando, esperando a morte dos outros, ficar planejando, né, orando contra o outro, não vai dar certo. Deus está vendo, Deus está vendo. Não prevalece o injusto que ora diante daquele que chora e permanece na porta do rei. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, o segundo dia, no banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha Ester, e te será concedida? Qual é o teu requerimento? Até a metade do reino lhe será dada. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando a igreja permanece fiel, o povo permanece fiel, mesmo nos sinais que ela vai vencer, que ela vai prevalecer, a mesma mensagem de Deus permanece. Assuero faz a mesma mensagem para Ester. Qual é a sua petição?
e te será concedida. Qual é o teu requerimento? Até a metade do meu reino eu te darei. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? Quando nós nos permanecemos fiéis, mesmo nos sinais que nós vamos prevalecer, mesmo vendo o inimigo colhendo, né, as suas obras, mesmo permaneça fiel. A obra, ela é de Deus. Permaneça fiel. Quando nós permanecemos fiel, a mensagem de Deus, ela permanece diante de nós. Então respondeu a rainha Ester: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse a minha vida em petição e o meu povo com o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendesses, eu me calaria, ainda que o opressor não pudesse recompensar a perda do rei. Então falou o rei Assuero à rainha Ester: quem é esse? Onde está cujo o coração o instigou a agir assim? Disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou diante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester por sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Ele já viu a colheita, ele já viu que não ia dar certo, ele já viu que já vinha colhendo. Basta a gente observar as colheitas da vida, para que a gente observe que essa rota de perseguir o povo de Deus, essa rota de permanecer, de perseguir o homem de Deus, a mulher de Deus, a família de Deus, não vai dar certo. Ele já viu que esse caminho não funciona e ele tentou o quê? Correr para Ester. Peraí, para tudo. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? Deixa eu até colocar aqui um risco com lápis aqui. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? Quando o inimigo, a pessoa maligna, do coração maligno, vê que não tem mais jeito, ele vai tentar voltar para a igreja fiel. Amã, quando percebeu que tudo que ele tinha feito estava dando errado, que agora até o último plantio dele, ele ia colher, sabe que o que acontece? Ele tenta voltar para a igreja fiel. Existe limite para tudo. Deus tentou, provou, mostrou e você não recuou, Amã. Deus já mostrou, falou, você já perdeu tudo. As pessoas já estão dizendo para você: para. Sua própria mulher disse para você: para, esse caminho não vai dar certo. Amã, o quê? Não retrocedeu. Deus dá os freios, mas o inimigo, ele está o quê? Aceso no seu desejo de vingança. Então, quando ele vê que o último caminho não vai dar certo, ele tenta voltar para a igreja fiel. Amã tenta voltar para a igreja fiel, mas não vai ter mais volta. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito quem estava sobre Ester. Não adianta mais se prostrar na igreja fiel. Então disse o rei: porventura desejaria ele também forçar a rainha perante a mim nessa casa? Será que agora vai usar a igreja ao meu favor? Proferindo esta palavra, cobriram então o rosto de Amã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviram o rei: eis que há uma forca de 50 côvacos na altura junto à casa de Amã, que fez para Mardoqueu, o qual falara em defesa do rei. Então ordenou o rei: enforca aí Amã nela. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? Por mais triste que pareça, tudo na nossa vida vai ter consequências.
Tudo na nossa vida tem consequências. Na nossa vida tem consequências boas e tem consequências ruins. Tudo na nossa vida tem colheita. Quando nós estamos diante do tribunal de Cristo, quando nós estamos diante de Deus, tudo se manifesta, tudo se colhe e tudo se volta no seu devido lugar. Amã, ele só parou quando ele viu que não tinha mais jeito. O ímpio, ele só parou quando ele percebeu que ia perder a salvação. Ele só parou porque ainda o coração dele queria tirar proveito da situação. Ele tenta ir para a igreja fiel, ele se prostra na igreja fiel, mas aquele desejo não é com o coração verdadeiro, é só para que se livrasse mais uma vez da consequência dos seus atos. Diante de Deus, as consequências, elas são vistas da maneira que nós plantamos. Ele tentou estar prostrado, mas o seu rosto foi tampado. Ele tentou prostrar na igreja fiel, mas o seu rosto foi tampado. Da mesma medida que ele plantou, na mesma medida ele colheu. Sabe que eu aprendo também com isso, igreja? Vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer na igreja fiel. Vale a pena pagar um preço e estar prostrado diante do Senhor. Não é todas as vezes que o inimigo prevalece, não é todas as vezes que o inimigo é exaltado, não é todas as vezes que o inimigo ganha. Tudo depende de quem leva ele diante do tribunal. Eu sei que nós estamos com o tempo quase chegando ao fim, mas eu queria ler para vocês uma mensagem em 2 Coríntios 5:10. Tudo depende com quem você vai lutar. Tudo depende quem é você diante de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Se eu tinha marcado, tirei. 2 Coríntios 5:10. Vamos ler o 9 também. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente ou quer ausente. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio ao corpo de Cristo. Então, todos nós temos acesso ao tribunal de Cristo. Depende a quem lá se achega. Depende a quem lá se achega. Prevalece. Sempre vai prevalecer a igreja fiel, o povo fiel, a família fiel, o homem e a mulher de Deus. Esses sempre vão prevalecer. E quanto o inimigo, o de coração duro, às vezes do coração arrogante, ainda é tempo, volta, olhe para trás, veja as suas perdas, a tua honra, a tua família, a tua casa, a tua vida espiritual, a tua vida financeira, olha tudo que você já perdeu, para com esse negócio de perseguir, não funciona. Constrói novamente, pede perdão para quem você precisa pedir perdão, reconcilia com quem você precisa reconciliar. Esse negócio de sair falando palavras soltas para tentar ofender, denigrir alguém, para tentar corromper alguém, não vai funcionar. O plantio diante do tribunal de Deus, ele é certo. Na medida que falamos, na mesma medida nós colhemos. Na medida que praticamos, na mesma medida nós colhemos. Agora, Esther, ela recebe a graça para a sentença do seu inimigo, mas só que um edito real vai ter que ser levantado. E aí é a finalização do processo de Deus. Então, amanhã eu quero convidar vocês para estar aqui juntos, que o bispo vai falar sobre edito e decreto real. Nossa igreja ela é muito conhecida por ter a experiência e conhecimento do mundo espiritual.
Ela é muito conhecida por falar em edito, por falar em decreto. Às vezes, alguns podem falar distorcido, porque tem muita gente que são fantasiosas, mas amanhã o bispo vai estar aqui e ele vai falar aquilo que ele já tem de experiência e aquilo que ele conhece na Bíblia Sagrada, de edito e decreto real. Todo o povo de Deus, a igreja fiel, tem o direito de editar diante da presença de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite nós aprendemos que a igreja fiel permanece. Nós aprendemos a rota espiritual. Às vezes, Senhor, ó Deus, nós ficamos ansiosos, aflitos, querendo se livrar, Senhor, ó Deus, do inimigo, da destruição do inimigo, da perseguição do inimigo, mas nós entendemos, Senhor, ó Deus, a rota espiritual. Há tempo, Senhor, ó Deus, que tudo é manifesto. Há tempo, Senhor, ó Deus, que tudo se colhe. Há tempo, Senhor, ó Deus, que o justo é honrado. Há tempo, Senhor, ó Deus, que as coisas são colocadas tudo em seu devido lugar. O Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. E a igreja fiel, Senhor, ó Deus, mesmo contemplando os seus feitos, permanece na porta, na presença e diante do Senhor. Deus, não são, Senhor, ó Deus, os grandes feitos que nos tiram da tua porta. Não são, Senhor, ó Deus, as pequenas honras que nos tiram da tua porta. Não é, Senhor, ó Deus, os sinais da conquista, Senhor, ó Deus, que nos tira da tua porta. Estamos na sua porta, porque nós temos o prazer de te ver, o prazer de te servir, o prazer de estar na tua presença, o prazer de viver diante do Senhor. É um prazer, Senhor, ó Deus, estar na tua porta, contemplando, declarando, sendo amigo, Senhor, do Senhor. Quanto isso é prazeroso. Nós queremos declarar, Senhor, ó Deus, nessa noite, no prazer que nós temos em ser fiel e estar diante da porta de Deus. Deus, nessa noite, nós declaramos e nós apresentamos todos os nossos decretos, Senhor, ó Deus, os decretos que o diabo, Senhor, ó Deus, lançou contra nós. Olha, Senhor, ó Deus, o que o diabo escreveu. Olha, Senhor, ó Deus, o que o diabo fala. Olha, Senhor, ó Deus, o que o diabo armou, o que o inimigo planejou, o que o inimigo escreveu, o que o inimigo armou, o que o inimigo se autopromoveu. Deus, nós apresentamos agora o decreto do diabo e declaramos, Senhor, ó Deus, declaramos que diante dele tudo se manifesta, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e o que o Senhor venha nos dar a graça da vitória, Senhor, de tudo aquilo que nos foi destruído, desonrado, Senhor, ó Deus, machucado, denegrido, que a igreja fiel, Senhor, ó Deus, venha se assentar ao seu cavalo, venha vestir das suas vestes reais, venha ter a oportunidade, Senhor, de só experimentar a tua coroa. Nós queremos dizer, Senhor, ó Deus, queremos ter a experiência da igreja fiel ser honrada mais uma vez. Honra a nossa igreja, honra os nossos pastores, honra os nossos membros, Senhor, ó Deus. Olha os bens feitos que eles têm feito diante do seu altar. O Senhor Deus lembrou do pequeno feito, Senhor, ó Deus, que Mardoqueu fez diante do Senhor. Que o Senhor venha lembrar dos nossos pequenos feitos que nós temos feitos diante de Ti. Lembra de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amanhã o bispo vai falar sobre edito e decreto real. E aí a gente vai falar do edito real que foi lançado diante da cidadela de Suzã. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Oi, Fabrício, boa noite. Até amanhã, às 2h da manhã. Um grande beijo para vocês. Permaneça fiel, permaneça na casa de Deus.
Permaneça sendo edificado pela palavra do Senhor. Permaneça, porque ainda as coisas vão voltar no seu devido lugar. Em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês e até amanhã.